Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos para a nossa aula de revisão e avaliação. Vamos para a nossa aula, então? Este assunto que nós vamos estudar, a concordância verbal, é fundamental para o desenvolvimento da sua capacidade de produção textual. Então, a concordância verbal. Primeiro, precisamos entender o que é a concordância verbal. A concordância verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo da oração. Isso significa que o verbo da oração precisa necessariamente concordar com o sujeito desta oração em número e pessoa. Por número, entendamos, então, singular ou plural. E por pessoa, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa gramaticais. Muito bem. Agora vamos para o exemplo para entendermos como se aplica essa regra de concordância verbal, que é a regra geral da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Veja, ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Ele é o sujeito da oração, está concordando, então, o verbo gostar está concordando com o sujeito. Ele gostava. Vamos supor que aí estivesse o pronome nós. Então, nós gostávamos daquele seu jeito carinhoso de ser. Observe o segundo exemplo. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. O verbo gostar aí está no plural, porque está concordando com o pronome eles, que está no plural também. Então, entendido esse princípio geral da concordância verbal, em que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, vamos seguindo para ver outros exemplos nesse sentido. Então, olha essa situação. Aqueles exemplos que nós vimos estão na ordem direta, sujeito e o predicado, sujeito iniciando a oração. Agora observe esses exemplos. Precisam ser pintadas essas paredes. Apavorados, os passageiros desceram do barco. Aqui você tem duas orações, só que não estão na ordem direta, estão na ordem inversa, na ordem indireta. Veja, o sujeito do primeiro exemplo, essas paredes. Então, essas paredes precisam ser pintadas. No segundo exemplo, o sujeito, os passageiros desceram do barco apavorados, desceram, tem de concordar com o sujeito passageiros, porque está no plural. E paredes precisam combinar com, o verbo precisa combinar aí com o sujeito paredes. Seguindo, meus amores, vamos ver então a situação de concordância quando o sujeito é um sujeito simples, aquele que possui um só núcleo, só que ele é representado por um sujeito coletivo. Veja aí, a turma viajou nas férias de julho. Então, nesse caso, quando o sujeito é um sujeito coletivo, a concordância do verbo deve ser no singular. A turma viajou, certo? Quando o sujeito for representado por um pronome de tratamento, nesse caso, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência dará uma entrevista hoje. Veja que o verbo está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito da oração é constituído por um pronome de tratamento, Vossa Excelência. Vamos então agora entender como funciona a concordância verbal quando eu tenho o sujeito representado por porcentagem. Nesse caso eu tenho duas situações. Veja a primeira. Na primeira situação, quando o sujeito é uma porcentagem, o sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito se não houver especificação dessa porcentagem, certo? Veja aí. Então, nesse primeiro caso,
o verbo vai concordar com o sujeito caso não haja especificação. E se houver, é a situação B que nós vamos colocar mais adiante. Então, 1% não teve escolha. Observe, eu tenho a porcentagem 1%. E essa porcentagem, essa expressão está constituindo aí o sujeito. Então, o verbo está concordando. Veja aí, concorda com o sujeito. Por quê? Porque eu não tenho uma especificação. Especificação de quê? Especificação, por exemplo, 1% de alguma coisa, certo? Veja que não está aí especificado do que é esse 1%. Então, nesse caso, o verbo está concordando com o sujeito. Qual o sujeito? 1%. No segundo exemplo, 3% concordaram com a proposta. Seguindo, então, nós vamos observar a situação B. Veja, se houver especificação, então o sujeito vai concordar com essa especificação, certo? Digo, o verbo vai concordar com essa especificação. No caso do exemplo que eu coloquei lá, 3%, né? Não, neste exemplo, 10%, e aí eu tenho a especificação dos professores. Então, 10% é o sujeito, né? E está especificado, professores. Então, nesse caso, o verbo vai concordar com essa especificação. Então, 10% dos professores desaprovam as medidas. Muito bem. Outro exemplo, 90%, e aí o especificador, dos alunos compreende a explicação sobre a concordância verbal, né? Muito bem. Seguindo, então, vamos entender quando o sujeito é simples, mas representado por expressões partitivas. O que são as expressões partitivas? As expressões partitivas são aquelas que vão indicar uma parte ou uma quantidade de algo, certo? Então, o que nós temos aqui, por exemplo, como expressões partitivas, parte de, uma porção de, o resto de, metade de, a maioria de. Então, você tem aqui expressões partitivas. E estas expressões estão explicando, estão indicando exatamente a parte ou a quantidade de algo, de alguma coisa. Certo? Então, quando o sujeito da frase for representado por essa expressão partitiva e estiver acompanhado de um especificador, e esse especificador estiver no plural, veja quais são as condições no caso de um sujeito simples representado por expressões partitivas. Eu tenho a expressão partitiva, essa expressão partitiva, se vier acompanhada de um especificador e esse especificador estiver no plural, o verbo, eu tenho duas possibilidades de fazer a concordância verbal. O verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, mas tem necessariamente de ter essas condições aqui. A expressão partitiva, o especificador no plural, para poder eu reunir, então reunir essas condições, eu posso necessariamente colocar o verbo tanto no singular quanto no plural, certo? Muito bem, vamos ver então os exemplos. Eu tenho aqui, a maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. Veja, eu tenho a expressão partitiva, a maior parte de, certo? E eu tenho o especificador aqui que está no plural. A maior parte dos funcionários votou para a diminuição de carga horária. Veja, se eu tenho essas condições, sujeito representado por uma expressão partitiva, mais o especificador no plural, nesse caso eu tenho duas possibilidades de construção dessa concordância verbal. Posso deixar o verbo no singular, votou, ou posso levá-lo para o plural, certo? A maior parte dos funcionários votaram para a diminuição de carga horária. Então, aí nós temos essas situações, certo? Seguindo, então, nós temos ainda a situação
de uma expressão que é aproximativa. Então, a concordância verbal do sujeito simples, quando ele for representado por expressões aproximativas. Observe que expressões aproximativas são diferentes de expressões partitivas, certo? Então, as expressões aproximativas, elas indicam palavras o quê? Numéricas, vão expressar um determinado sentido. Por exemplo, mais de, menos de, cerca de. Qual é a ideia que se transmite aqui com essas expressões? Mais de, menos de, cerca de. A ideia é de expressões aproximativas, de uma determinada quantidade mais aproximativa, certo? Mais disso, menos disso, cerca daquilo e outras similares. Então, se eu tenho esta situação, o verbo normalmente, a concordância verbal normalmente será no plural. O verbo irá para o plural, normalmente. Mas nós vamos observar algumas outras situações. Então, vamos para o exemplo. Veja. Mais de 1.000 pessoas foram ao casamento. Eu tenho aqui a expressão aproximativa, dando essa ideia numérica, né? E eu tenho aqui pessoas, né? Que é o especificador. Então, normalmente, vai para o plural. Cerca de 300 pessoas foram hospitalizadas. Normalmente, no plural. Agora, vamos ver a observação. Uma observação acerca deste aspecto. Vamos lá. Então, se eu tenho o sujeito formado por expressões como mais de um, mais que um, observe bem, e estas expressões estiverem seguidas de um substantivo, eu tenho a expressão mais de um seguida de um substantivo, ou a expressão mais que um seguida de um substantivo, o verbo deve permanecer no singular. Veja que mais de um e mais que um me dão também essa ideia, não é, de uma expressão aproximativa, me traz essa expressão numérica. Só que essa é uma observação acerca dessas expressões, que normalmente elas vão para o plural. Entretanto, com essas duas aqui, mais de um ou mais que um, se elas estiverem seguidas pelo substantivo, nesse caso, a regra diz que o verbo permanece no singular. Exemplo, mais de um sujeito correu em busca de donativos. Veja que o verbo correr está no singular. Por quê, professora? Porque eu tenho a expressão mais de um, seguida de um substantivo. Qual é o substantivo? Sujeito. Seguindo, então, vamos entender um pouco mais ainda sobre a expressão mais de um e mais que um. Veja, são duas situações envolvendo estas expressões quando elas estão aí no lugar de sujeito, representando o sujeito. Quando essas expressões, que expressões? Mais de um e mais que um. Quando elas vierem repetidas, atenção, quando essas expressões mais de um e mais que um vierem repetidas, ou se elas tiverem sentido de reciprocidade, o verbo deve ser empregado como? No plural. Exemplo, mais de um homem, mais de uma criança. Observe que a expressão está repetida, mais de uma, está repetida. Então, o verbo necessariamente vai para o plural. Isso ficou claro para vocês, gente? Então, eu tenho 3 situações aí com essas expressões aproximativas, né? Que normalmente vão para o plural. Primeira situação, elas vão para o plural. Mas eu tenho as observações, né? Quando elas estiverem repetidas, quando elas tiverem o sentido de reciprocidade, também vão para o plural. Porém, né? Há uma situação em que elas vão ficar no singular. O verbo fica no singular, digo. Qual é essa situação? Situação em que a expressão mais de um ou mais que um estiver com um especificador no plural, né? Um substantivo ali no plural, indicando o plural, então o verbo fica no singular. Agora nós vamos entender
como se faz a concordância verbal com o verbo ser na indicação de hora, data e distância. Vamos? Veja. Então, na indicação de hora, data ou distância, o verbo ser vai concordar com o predicativo, ou seja, com essa expressão de hora, de data e de distância. Veja, eu tenho aqui o verbo ser e eu tenho o predicativo. Eu tenho esse numeral de horas indicando as horas, né? Então, são 10 horas. Hoje são 11, porque está concordando com o predicativo, com a expressão numérica, certo? Agora, há uma situação. Professora, em algum momento eu poderia utilizar o verbo ser no singular para indicar, por exemplo, a data de hoje? Então, você poderia sim. Caso você empregue a palavra dia, por exemplo, você poderia dizer, hoje é dia 10. Você pode deixar, mas se tiver a expressão, a palavra dia. Se você não expressar a palavra dia, então vai ter que concordar. São 10. Ficou claro isso? Ficou muito bem. Vamos entender agora com as expressões, o verbo ser com as expressões é pouco, é muito, é bastante, é suficiente. Vamos. Olha, então eu tenho aqui as expressões é muito, é pouco, é bastante, é mais de, é tanto e outras, né? Isso determinando preço, medida ou quantidade. Olha, a regra diz que o verbo vai ficar no singular. Certo? Então, observe na frase, no texto, se você tem a expressão é pouco, é muito, é bastante, é tanto, né? Com essas ideias, determinando preço ou quantidade, medida, então você já sabe, o verbo ser vai ficar no singular. R$20 é pouco, 5 quilos é muito, é bastante, é suficiente, etc. Agora, vamos entender como se dá a concordância verbal com as expressões um e outro, nenhum nem outro. Olha, gente, aqui você tem, aqui é facultativa, que você pode utilizar tanto o verbo no singular quanto no plural. Preste atenção, ó. Algumas regrinhas dá para você, né, praticar e você já assimila bem. Então, com as expressões um e outro, nenhum nem outro, e que você utiliza muito no dia a dia, o verbo, ele pode ficar no singular ou ir para o plural e estará correto de acordo com a norma culta, certo? Então, veja aqui, um e outro compareceu, o verbo no singular. Ou um e outro compareceram. Ambas estão corretas. Agora vamos ver a situação do sujeito composto. Até agora vimos o sujeito simples. Com o sujeito composto, gente, acontecem duas situações. Vamos lá. Sujeito composto, se o sujeito composto estiver antes do verbo, o verbo vai para o plural. Então eu tenho aqui na ordem direta. De Nancy, Sheila e de Nancy prepararam, aqui eu tenho o predicado e aqui eu tenho o sujeito, prepararam uma caldeirada deliciosa. Então eu tenho um sujeito composto, possui 2 núcleos, e o verbo vai para o plural, certo? Sujeito composto, antes do verbo, o verbo vai para o plural. Vamos ver a outra situação do sujeito composto. Com o sujeito depois do verbo. Vamos ver então essa situação. Ok, nesse caso o verbo vai concordar com o mais próximo ou com todos, ou seja, você tem duas possibilidades, no singular ou no plural. Muito bem, agora então vamos dar uma olhadinha aqui, a concordância verbal com verbos impessoais. Verbos impessoais não tem sujeito, não tem pessoa. Então como é que fica o verbo? O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é uma oração sem sujeito, sujeito inexistente. Choveu muito, observe, o verbo chover é impessoal, então terceira pessoa. Há muitas pessoas na fila. O verbo chover, o verbo haver, possui 14 significados, mas nesse sentido aí de existência, de tempo decorrido, não tem sujeito, verbo na terceira pessoa.
Deve haver muitas pessoas na fila que eu tenho a construção com a locução verbal e o verbo vai concordar, né, aí na terceira pessoa. Seguindo, vamos ver a concordância dos verbos, do verbo fazer. Olha, o verbo fazer indica o quê? A realização de algo, de alguma coisa, né? Mas quando o verbo fazer estiver no sentido de tempo ou condição climática, tempo e temperatura, o que acontece? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Faz dias bonitos no outono, faz 10 anos que não te vejo, deve fazer dias muito quentes. Muito bem? Agora nós vamos ver sobre a notícia, o gênero textual a notícia. O que é a notícia? A notícia é um gênero textual do campo jornalístico. É de natureza narrativa e informativa, porque vai relatar um fato, transmitindo informações sobre determinado tema. E a função da notícia é informar fatos atuais e de interesse social. A função da notícia não é se posicionar a favor ou contra ninguém, é só informar o fato. Por isso tem de ser objetiva, apresentar o fato de maneira rápida e narrando o que realmente aconteceu e interessa para o leitor no início do texto. Então, o autor de uma notícia tem como principal objetivo o quê? Escrever o texto bem fluido para informar o fato sem repetir informações. Por quê? Porque essa é a função, contar, narrar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre esse assunto. Agora vamos entender as principais características da notícia. A notícia, esse gênero textual, traz como principais características o quê? O texto que é informativo, textos descritivos e narrativos, que é a sua tipologia textual. Eles são normalmente curtos, menor que uma reportagem. Eles são veiculados nos diversos meios de comunicação, jornal, revista, TV, etc. A linguagem é formal, não se permite gírias, linguagem clara e objetiva, textos com título principal e auxiliar, e os textos, uma característica importantíssima, escrita em terceira pessoa, ou seja, para imprimir a impessoalidade. Por quê? Porque não pode se posicionar. Deve falar sobre fatos reais, atuais e do cotidiano. Não pode ser antigo, não podem ser fatos antigos, tem de ser fatos atuais e tem que ser em terceira pessoa porque não pode se posicionar. Fique atento ao assistir os jornais. Se o jornalista estiver dando a impressão dele, já está fugindo ali do objetivo da notícia. Essa foi a nossa aula de hoje.